Bom, então vamos começar com o exemplo em Python, né, de uso de arquivos em modo binário. Então vamos começar salvando uma lista bem simples, né? A primeira coisa que a gente faz é dizer que a gente vai usar a biblioteca Pickle, então a gente importa os comandos dump e load da biblioteca Pickle. Bom, podia fazer simplesmente from Pickle import asterisco, certo? Mas aqui eu fiz explicitamente os dois comandos. E aqui eu crio uma lista em memória chamada lista 1, que tem 5 elementos inteiros. Eu quero salvar essa lista no arquivo. Como é que eu faço isso? Bom, é bem simples, né? Antes disso, né, eu vou mostrar essa lista aqui em tela, para depois salvar, né, um arquivo, depois recuperar esse arquivo e mostrar essa lista recuperada também em tela para comparar, ok? Bom, então como a gente salva ela em arquivo? Primeira coisa, a gente tem que abrir o arquivo. Para abrir o arquivo, a gente já sabe, tem que usar o comando open. Então eu vou fazer o open do nosso arquivo 01.dat em modo de escrita binário, WB. E ele vai, então, esse buffer de arquivo chamado arquivo vai representar, então, esse arquivo 1.dat. Certo? Feito a abertura do arquivo, eu posso trabalhar com ele usando o comando dump. Para fazer dump, literalmente significa despejar. Então, eu vou despejar os dados de uma variável, no caso aqui lista 1, que está em memória, eu vou despejar esses dados em arquivo. Então, aqui eu faço o comando dump lista 1, arquivo. Então, estou dizendo explicitamente, despeje o conteúdo da lista 1 em formato binário no buffer arquivo. Né? E depois, ao fechar o buffer com close, arquivo.close, então eu encerro, né, e esse buffer é esvaziado e jogado no arquivo propriamente dito, certo? Assim fizemos antes com arquivos em modo texto, vocês reparam que a diferença aqui é que em vez de fazer um write, eu fiz um dump, certo? Então, feito o dump, esse arquivo está salvo. Em que formato? Bom, isso está num formato binário, a gente vai ver daqui a pouco como é que ele funciona, né? Continuando esse programa, a gente abre agora um novo buffer de arquivo. Eu criei um novo buffer apenas para não confundir com o primeiro, certo? Mas agora eu estou abrindo o mesmo arquivo, arquivo 01.dat, que já foi salvo antes, né, com a lista, agora em formato de leitura binária. Então eu vou poder ler os dados desse arquivo através do buffer arquivo 2. Bom, para ler os dados a gente usa o comando load, né? Como eu disse, o load ele é bem simples, ele só recebe o buffer como parâmetro e ele retorna um valor, né? No caso, pode ser qualquer coisa, um objeto, uma lista, o que você tenha gravado, e você pode jogar isso em uma variável. Então, a gente vai fazer isso aqui. Eu vou criar a variável lista 2 e vou atribuir à lista 2 o resultado de load arquivo 2, certo? Então, isso quer dizer que a minha lista que estava lá salva vai ser colocada, então, em minha memória de novo, dentro de lista 2. Se agora eu fechar esse arquivo, eu não tenho mais acesso ao buffer, né? Não tenho mais acesso ao arquivo, mas eu já coloquei o lista 2 em memória, agora eu posso fazer o print dessa lista recuperada, lista 2. Então, feito isso, a gente tem um exemplo, então, né, de como trabalhar com escrita e leitura de arquivos em modo binário. É bem simples. Abre, dump, fecha, ou então abre, load, fecha. Vamos ver isso aqui rodando, né? Então, eu estou aqui no Replit. E meu programinha, esse programa igualzinho eu trouxe aqui para cá e vou rodar ele. Então, ao rodar ele observem, né, no console, né, ele mostra tanto o valor da variável lista 1 como o valor da variável lista 2 em lista recuperada. E é o mesmo, né, mostrando que está tudo ok. Observem que aqui você tem o arquivo 1.dat com o resultado, né? Isso aqui é a nossa lista. Nesse formato aí, em modo binário, né, tem informação suficiente para dizer que se trata de uma lista e dizer que essa lista tem 5 elementos e salvar os 5 elementos em modo binário, certo? Podemos ver esse arquivo aberto aqui em outro espaço. Aqui está aberto aqui o arquivo 1.dat. Observe que aqui eu estou usando a representação hexadecimal, né? Então, é a representação em base 16 e não em base decimal 10. E é útil, às vezes, mostrar um arquivo binário em modo hexadecimal, porque cada 2 dígitos hexadecimais
como 80 ou 5D, representam um byte. Cada dígito decimal, 4 bits, cada 2 dígitos decimais, 8 bits, então 1 byte. Então, observe que aqui tem 2 bytes, nessa primeira linha 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, embaixo 18, 20, 21 bytes no total. Nesses 21 bytes estão, né, os números inteiros e também alguma representação de lista. Se eu tentar observá-los, lê-los aqui numa codificação, como a gente faria no arquivo modo texto, vou tentar aqui abrir o TF8, não consigo ver nada. Vou tentar abrir no modo Western 859, que é um ASCII estendido, também não consigo ver. Então, isso quer dizer o quê? Que esses dados que estão lá são apenas números, então é até difícil, né, você conseguir trazer essa representação, porque está feito em um formato que é entendido pela biblioteca Pickle e pelo interpretador Python. Bom, voltando ao nosso programa, né, aqui é o nosso exemplo, né, numa representação com caracteres, que não vem ao caso aqui qual é, deve ser algum TF8, alguma coisa assim, ou alguma diferente. Vou voltar aqui para o nosso exemplo. Apenas para sintetizar, né, dizer que o arquivo é guardado em modo binário, né, num modo que é compreendido pelo computador, e que o usuário leigo não vai conseguir entendê-lo. Mas ele faz isso de uma maneira simples, e como a biblioteca Pickle tanto salva como recupera, ela sabe como ler e sabe como esses dados estão formatados lá dentro, para poder trazê-lo de modo adequado para a memória. Bom, vamos ver um segundo exemplo. Agora, 2 listas em sequência. Eu tenho 2 listas e quero salvar uma e logo em seguida a seguinte. Apenas para mostrar que o comando dump pode ser utilizado em sequência. E é uma maneira bem trivial. Se você salva em sequência, você depois pode ler também em sequência. Então, vou mostrar aqui esse exemplo aqui, né? Tem o mesmo from Pickle para importar o dump e o load. Eu tenho aqui a lista 1. A lista 1 tem 5 elementos. Agora eu tenho uma segunda lista 2, agora uma lista de strings. 3 strings, então estão nessa lista, 3 elementos. E aqui eu vou fazer o print dessas 2 listas, para mostrar elas em tela. E vou fazer agora, salvar essas listas em sequência. Então, para isso, eu abro o arquivo, como eu fiz antes, que é arquivo 02.dat. Faço o dump da lista 1 e depois faço o dump da lista 2, ambos em arquivo. Feito isso, então eu posso fechar esse buffer, arquivo. Então, a partir desse momento, está em arquivo o conteúdo das 2 listas. Se eu quiser recuperá-los, vou abrir com um novo buffer, que eu chamei aqui de arquivo 2. Agora, repare ele em módulo de leitura binária, né, enquanto o anterior em escrita binária. Então, usei o RB aqui, enquanto antes eu tinha usado o WB. Então, vocês podem ver que eu posso carregar o arquivo do arquivo 2, o primeiro elemento que está lá salvo, e como o primeiro elemento que foi salvo foi uma lista, então basta eu jogar o resultado em uma variável, automaticamente essa variável vai conter a lista que havia sido salva primeiro. Faço um segundo load aqui, e agora reparem, a lista 4 contém o conteúdo da lista 2. Desculpem, que havia sido salva antes. E aí eu posso fechar o buffer, e agora em memória, tanto lista 3 como lista 4 possuem esses conteúdos anteriores de lista 1 e 2. Se eu fizer o print desses 2 valores, a gente vai ver as nossas listas. Ok? Vou mostrar isso então no Replit. Vou trazer aqui o nosso exemplo 2 para o nosso main e vou simplesmente executá-lo, né? Então, eu vou rodá-lo aqui. Observe que lista 1 e 2 são mostrados na tela, né, no console. Observe que as listas recuperadas também são mostradas e são iguais às que estavam antes. Se a gente abrir o arquivo 2.dat, observe que aqui em arquivo 2.dat eu tenho o nosso arquivo em formato binário, lendo com uma certa codificação. Aqui você ainda consegue ver alguma coisa, né, como casa, carro e moto, porque casa, carro e moto são strings, então são salvos
como cadeias de caracteres usando uma representação como ASCII ou Unicode, né? Se eu abrir aqui o nosso arquivo 2, observem que ele é maior do que o arquivo 1, né? Enquanto o arquivo 1 só tinha 21 bytes, aqui eu tenho 54, quase 70, quase 72 bytes, 71 bytes aqui. Nesses 71 bytes a gente tem representados aí a nossa lista com 5 elementos inteiros, e depois a gente tem representado a segunda lista com mais 3 elementos string, de tamanho variável, né? Então, observe que ele é um pouco maior porque eu tenho mais elementos, e se eu quiser aqui enxergá-lo na forma de alguma codificação, né, eu vou abrir ele aqui com a codificação UTF-8. Repare, eu não consigo ver os números, porque eles estão em algum formato binário que nosso interpretador aqui de UTF-8 não consegue ver, mas observem que ele consegue ver ali casa, carro e moto. E, claro, um outro conjunto de dados, né, que estão limitando esses elementos e separando esses elementos, que são compreendidos pela nossa biblioteca Pickle, certo? Mas, enfim, a gente não precisa saber desse detalhe, nem ficar olhando arquivos. Então, o que importa é que a biblioteca ela tem essa capacidade, então, de fazer e trabalhar com esses elementos, e o que importa é isso aqui, ela conseguiu, né? Você conseguiu salvar, você conseguiu recuperar, e você consegue, então, fazer essa associação dos valores que estavam em arquivo com variáveis em memória. Bom, então, encerrando aqui, né, nosso segundo exemplo, né, apenas uma lembrança de como é o processo como um todo, né? Para trabalhar com arquivos binários para escrita eu uso WB, eu posso fazer quantos dumps eu quiser entre um open e um close, e da mesma forma eu vou fazer quantos loads forem necessários entre um open e um close no modo de leitura para ler aquilo que foi gravado com dumps, ok? Eu paro por aqui então e daqui a pouco a gente continua com mais exemplos. Minha sugestão é que vocês façam logo um exercício, né? Um exercício simples, em que vocês brinquem aí com variáveis, com listas, com tuplas, e testem para ver como funciona.